e queridas amigas, aqui presentes nessa casa, meu muito boa noite. É uma grata satisfação estar participando desse banquete, dessa experiência inigualável, de falar de um tema tão precioso como esse. Rogo a Deus e aos Espíritos bons que assessorem o nosso raciocínio, que inspire o nosso discernimento, a fim de conduzirmos-nos pelas águas tranquilas da espiritualidade superior. Foi o Livro dos Médiuns que Allan Kardec introduz para a mentalidade universal um neologismo, graças ao qual ele fala de uma coisa antiga, mas com uma abordagem totalmente diferente. A partir dessa abordagem que Allan Kardec faz no Livro dos Médiuns, particularmente no capítulo 14, item 159, quando ele introduz um conceito de natureza internacional, com o qual mais tarde o exame dos fenômenos metafísicos paranormais nunca mais seriam os mesmos, escreve Allan Kardec ipsiliteris: todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. A partir desse momento, o termo médium, que ele utiliza de uma maneira precisa, cirúrgica, com uma lógica de aço e com a clareza didática de que ele era portador, apresenta Allan Kardec o termo médium, que tem origem ao vocábulo latino, é de natureza latina a palavra, que significa, traduzido ao português, aquele que está no meio. A partir desse momento, médium seria a designação popular para o indivíduo portador de sensibilidade. No entanto, se nós lermos o desenvolvimento desse capítulo, nesse item mencionado, do Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159, Allan Kardec continua dizendo: é por esse fato que usualmente nós dizemos que todas as criaturas são médiuns, porque todas elas sentem em um grau qualquer a presença dos espíritos. O que significa dizer que Allan Kardec, nesse começo, estabelece um conceito geral, para depois, continuando, no mesmo parágrafo aqui supracitado, dizer que, contudo, normalmente nós chamamos médium aquele em quem a faculdade está bem caracterizada. O que significa dizer, de uma outra forma, geralmente nós chamamos médium, nós designamos médios, nós definimos médium, aquele por quem o fenômeno acontece de uma forma abrupta, violenta, heterodoxa, de uma forma ostensiva. Um conceito geral: todos são médiuns, porque todos sentem em um grau maior ou menor a presença do mundo espiritual, e uma definição mais tarde específica: aquele em quem a faculdade é bem caracterizada. Graças a essa definição, Allan Kardec abrange, portanto, um universo que já existia na sua época, que já existia antes dele, acerca desse fenômeno espetacular. Poderíamos dizer que todas as criaturas são médiuns porque todas sentem alguma presença, têm intuição, têm insights, têm iluminação, sonha com um parente que morreu, no dia do aniversário da avó, da lembrança do pai ou da mãe que desencarnou, se sensibiliza, tem uma emoção diferente, tem uma sensação de que está ali um ente querido que se foi visitá-lo. São médiuns, mas no sentido geral, no sentido sutil, no sentido universal. No entanto, aquele em quem a faculdade ostensiva é aquele que psicografa, é aquele que visualiza, aquele que entra em transe e perde a consciência, é aquele que entra em estado alterado de consciência, é esse que normalmente está em sessão mediúnica. A sessão mediúnica, via de regra, não é para todas as criaturas, senão para aquelas que têm uma faculdade bem caracterizada.
É para essas que a sessão mediúnica as encaminha. Eu ouço às vezes, até no meio espírita, as pessoas que se queixaram e dizem: eu estou há 30 anos, não recebo nem bom dia dos espíritos. Fazendo moça na testa, saia da sessão mediúnica e vai fazer outra coisa. Porque tem que ser na sessão mediúnica que você vai se desenvolver. Tem tanta coisa para fazer. Mas essa é essa nossa tendência de gostar do fenômeno, de gostar de ser atraído para o espetacular. Que na verdade o fenômeno é corriqueiro. Entendendo a teoria, a lógica e a fisiologia do fenômeno, o fenômeno é algo natural. Que aliás, Allan Kardec vai dizer em uma outra nota em O Livro dos Espíritos que o indivíduo que conseguiu desenvolver a maturidade para o fenômeno e para o mundo espiritual consegue perceber a prova e a manifestação dos espíritos nos aspectos mais comezinhos, mais sutis. O mundo espiritual se manifesta, que passa despercebido aos nossos olhos, via de regra, grosso modo. Allan Kardec, portanto, nessa definição, estabelece de maneira sui generis que a mediunidade é uma capacidade humana que está presente no bojo da própria criatura, que é uma faculdade da criatura que se manifesta através de determinadas experiências e equipamentos. A mediunidade, antes de Allan Kardec, recebeu uma série de nomenclaturas. Se a gente for examinar, mesmo que de maneira superficial, a história da humanidade, encontrá-la-emos desde o período glaciário de Guns, o homem das cavernas, o homem do Paleolítico, segundo, aliás, uma bela monografia publicada por Hernani Guimarães Andrade, professor de psicobiofísica, engenheiro, já falecido. Ele constatou que no período paleolítico do homem de Guns, havia uma caveira que ela colocada na porta da caverna, um crânio humano virado sempre para o oeste, e ele concluiu, depois das pesquisas e do exame da escrita rupestre, dos desenhos nas cavernas, que aquela caveira, na porta das furnas do homem primitivo, era uma forma de superstição dos indivíduos que acreditavam que aquele crânio humano protegiam as criaturas das almas dos mortos que vinham se comunicar. Portanto, demonstrando que o conceito da comunicação e do relacionamento com os chamados vivos, com aqueles chamados mortos, não é fruto de um ensino ocidental ou oriental, não é fruto de determinada catequese ou de determinada influência, de determinada dominação ideológica de seitas religiosas, mas está mesmo antes da civilização. Encontramos a experiência mediúnica na antiga Judéia dos profetas, médiuns que eram chamados de profetas. Ou na Grécia de Sócrates e Platão, que eram chamados de pitons e pitonisas. Na Roma do Lácio e mais tarde da Casa Júlia, que eram chamados de sibilas. Na Idade Média, que eram denominados como bruxas e feiticeiros, alguns dos quais foram encaminhados ao Tribunal do Santo Ofício e à Inquisição. Médiuns foram chamados na Índia Antiga de rishis, ou no Egito de hierofantes. Nome esquisito aqui para nós. Parece um negócio gigante, um negócio hierofante. Médiuns divertiram cortes obscenas da Idade Média, denominados como mistagogos, bobo da cortes, portadores de anomalias, que muitas vezes sensibilizaram e eram considerados objetos de ilusionismo, de prestidigitação, passando ao largo como sendo apenas um espetáculo que deveria ser examinado. A verdade é que, mais tarde, médiuns foram chamados em alguns momentos de histéricos, histeropatas, portadores de neurose de conversão ou de transtorno dissociativo, graças à psiquiatria clássica e materialista. O próprio Dr. Juliano Moreira, essa personalidade especial da cultura brasileira, um dos maiores homens da ciência da história do Brasil, esse homem que confabulou com Albert Einstein, sendo anfitrião do próprio físico relativista aqui no Brasil, que manteve correspondência com o maior nome da história da psiquiatria, Emílio Kraepelin. Esse homem notável que manteve contato com as maiores personalidades e era um intelectual de alta estirpe, mas era, com todo respeito, ignorante às teses espíritas e teve algumas afirmações, uma delas ficou famosa: o espiritismo é uma fábrica de loucos. Ele dizia, porque não entendendo o fenômeno mediúnico, ele catalogava todos como patológicos, o que, aliás, hoje é negado pela psiquiatria moderna, inclusive pelo CID-10, o Código Internacional de Doenças, que já considera transes
em contextos religiosos não patológicos, anormais, mas não patológicos, paranormais. Não está na linha da psicologia normal. E aqui para nós, o espiritismo é uma fábrica de loucos é uma frase um tanto superficial. Eu pessoalmente, nunca encontrei um espírita que ficasse louco. Agora eu encontro muita gente louca que fica espírita, que é diferente. Mas a verdade é que essa tradição está presente na cultura mitológica. Os deuses que se manifestam para com as criaturas humanas. Os deuses da mitologia da Arábia, da Pérsia, da mitologia do Oriente Médio, da mitologia greco-romana, que confabula com os homens. Os deuses da mitologia do panteão nada mais são do que manifestações de seres espirituais, alguns presunçosos, apaixonados, que gostavam de ser denominados como deuses, que se comunicavam através dos oráculos para manter contato com as criaturas humanas e, em razão do período de ignorância que predominava, eram tidos como deuses, como criaturas infalíveis, que tinham paixões humanas. Daí a mitologia fala de deuses que têm paixões humanas, que são apaixonados, que têm ódio, que perseguem as criaturas humanas. Era, portanto, os espíritos que com eles se comunicavam. Se a gente for examinar também a tradição da cultura de grandes personalidades, encontramos sempre manifestações mediúnicas, ora de maneira sutil, ora em caráter violento e abrupta. Periandro, um dos 7 sábios da Grécia, que matou sua esposa Melissa de maneira violenta e cruel, e mais tarde via em sonhos, em pesadelo, atormentando-lhe a vida, que foi até o oráculo de Delfos, no Golfo de Apolo, em Corinto, para pedir ao sábio Tebas, o paranormal e oráculo, que tirasse, pelo amor de Deus, a presença de Melissa, a sua esposa vingativa, que ele sentia nas suas costas. Domício Nero, na Casa Júlia, que assassinou a sua própria mãe de maneira impiedosa, dilacerando-lhe o ventre para saber onde havia nascido. Daí Cesária vem de César. Mais tarde, também matando a sua esposa Otaviana, a pontapés, que estava grávida, aliás. Ele as via, as duas, ameaçando-lhe destruir. Tinha pesadelos e sintomas de esquizofrenia. E que, mais tarde, segundo a tradição, tocou fogo em Roma e construiu a chamada Domus Áurea, a Casa Dourada, porque na sua loucura e no seu delírio ele achava que aquela casa de ouro poderia protegê-lo de Agripina, a sua mãe, e de Otaviana, a sua segunda esposa. Ambas assassinadas pela sua impiedade. Por outro lado, na mesma tradição nós vimos Sócrates, que é relatado por Platão e pelos seus discípulos, que confabulava com seu daimonium, palavra que foi traduzida errada do grego para o latim, do latim para o português, significa um diabo, anjo mau, mas o daimon, em grego, demônio, era anjo tutelar, era ser espiritual. E assim por diante. Se a gente examinar os grandes historiadores do passado, de Heródoto de Alicarnasso, historiador do povo grego, 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, a Xenofante, historiador da Grécia, a Pausânia, a Plutarco, que na própria história de Júlio César relata fenômenos mediúnicos, e mais tarde o próprio Bruto, relatado com Plutarco, que vê a presença de um ser espiritual que ameaça-lhe de morte, e que mais tarde prevê a sua morte na Batalha de Filipo, quando ele trava a guerra contra o exército de Otávio e de Marco Antônio, que mais tarde cederia às insinuações de Cleópatra para ser assassinado na famosa Batalha dos Filipenses. Encontramos esse fenômeno mediúnico extraordinário. Na antiga Judéia, já relatada, Moisés, desde o fenômeno da sarça ardente, a mais tarde subindo ao monte e recebendo o decálogo, os 10 mandamentos, em um transe cujas línguas de fogo por ele falaram, pirovasia, fenômeno mediúnico, numa linguagem simbólica da Bíblia, até os outros profetas. O próprio Moisés, mais tarde, vai proibir a comunicação com os mortos. E tem gente que diz que a comunicação dos mortos não é possível, ou não existe, porque Moisés proibiu. Se proibiu é porque era possível. Em Deuteronômio, no Antigo Testamento, Moisés proíbe o contato com os mortos. E proibiu muito bem, porque as pessoas faziam de uma maneira irregular, de uma maneira antiética, de uma maneira promíscua. Mas ele próprio, Moisés, foi não apenas instrumento, mas mais tarde ele fala do profeta Joel, dizendo que bom seria se todos profetizassem como o profeta Joel. Joel, do livro de Joel,
que diz em determinado momento, vai chegar o dia do Senhor, em que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito sobre a carne é o fenômeno mediúnico. Os fenômenos transcendentais que acontecem a miúde. Se a gente, sem ser fastidioso e entediante, se a gente for citar aqui celebridades ao longo da história, de um Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia sendo levado fora do corpo em emancipação da alma durante o sono, por Virgílio, o poeta latino que levava-o a regiões infelizes e de desequilíbrios, que na Idade Média era chamada de inferno e de purgatório, para escrever a Divina Comédia, a maior obra desse gênero na Idade Média. A Tartini, compositor italiano, que escreveu uma sonata dormindo, a chamada sonata para violino, que ele intitulou Sonata ao Diabo, porque ele dizia que era o diabo. É curioso que na Idade Média tem isso, né? Aliás, alguns religiosos hoje continuam sendo assim. Tudo o que acontece é o diabo, nunca é Deus. Porque a afinidade é mais com o colega do que com o chefe. Então, é essa tentativa. Mozart, em uma carta a um amigo seu, de Viena, ele vai dizer, queres saber como é que eu componho? Eu também não sei. Eu sei que de vez em quando eu ouço músicas, sonho com concertos, belas melodias que eu tento colocar no pentagrama, na pauta musical, e sai de maneira imperfeita. Dizia ele a um amigo seu, Voltaire, que era cético até determinado período da vida e dizia ser também, às vezes, tomado por uma força que fazia ele escrever com celeridade. E assim por diante. Lutero, que ao traduzir a Bíblia do latim para o germânico, o futuro idioma alemão, pai do idioma alemão, vai dizer que via diabos tentando atrapalhar a missão que Jesus havia lhe dado. Carl Gustav Jung, o discípulo de Freud, pai da psicologia analítica, vai dizer, na sua grande biografia, Memórias, Ações e Reflexões, Daniela Jaffé e outros, que muitas vezes era tomado por fenômenos. Um deles, ele disse, se existe algo como espírito, esse espírito me segurou pela nuca e me obrigou a escrever durante 3 dias e 3 noites, após o que a minha febre e meu problema hepático foram cessados. E ele recebeu Resposta a Jó, um dos trabalhos de obra-prima dele. Jung tem uma vida toda feita de paranormais que ora ele aceitava como paranormal, ora ele rejeitava como cientista. Tinha uma tradição espiritual antiga e ele não conseguia entender direito como se conduzir diante dessas problemáticas. A verdade é que na Idade Média, por exemplo, nós vimos os santos, desde um São Francisco de Assis, que foi instrumento de vários fenômenos. Há uma Santa Teresa de Ávila, que chegava a levitar no ar na igreja, psicografar de maneira automática. Até o São João da Cruz, até o São João Crisóstomo, que também recebia as epístolas de Paulo em transe de uma maneira profunda e acentuada. Até Santa Rita de Cássia, Santa Brígida da Suécia, São João Galvani, os grandes santos da hagiografia católica, muitas vezes eram vítimas de transes profundos, que não conseguiam explicar de maneira absoluta. Santo Antônio de Pádua, por exemplo, que era vítima de fenômeno de bilocação, sendo visto em outros locais enquanto o seu corpo proferia palestras em determinado local, como é o caso que foi inclusive registrado historicamente quando ele entrou em Lisboa para defender o seu pai diante de uma acusação injusta, demonstrando que ele era inocente enquanto ele estava na Itália, em Pádua, proferindo uma preleção. Naturalmente ele parou, ficou um tanto tartamudeando, pálido e um tanto hebetado, porque a consciência saiu do corpo e se materializou a quilômetros de distância, sendo vista e sendo confirmada. No século XX, nós temos fenômenos semelhantes com Eurípedes Bassanufo, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, que vivenciou fenômenos muito semelhantes dessa natureza especial. A verdade é que mais tarde, os grandes estudiosos tentam entender fenômenos como esse, principalmente no século XVIII e XIX. No século XVIII e XIX tivemos uma enxurrada de pessoas tentando estudar fenômenos dessa natureza. Médiuns e paranormais como Elisabeth de Perrance, a notável francesa, que foi investigada inclusive por um jornal francês, o Paris Soir, materializava seres à luz do dia, que confabulava com os pesquisadores, inclusive com o Prêmio Nobel de Medicina de 1913, Charles Richet, que com ela manteve contato e fez pesquisas extraordinárias. Ela às vezes materializava um espírito chamado Yolanda. Yolanda era uma bela senhora
E um jornalista ficou tão emocionado com a beleza de Yolanda que quis segurar e segurou com tanta força que a médium teve uma fratura. Enquanto em transe no chão, quebrou uma costela por conta da violência que se irradiava e repercutia na entidade por um mecanismo ainda não entendido na época. Mais tarde, o professor Charles Richer conversou com outra entidade que ela materializou, o espírito Beni Boa, que tinha traje de árabe, tinha uma barba grande, e ele fez várias pesquisas. Colocou talco em uma sala metálica para ver se tratava de uma pessoa, enquanto a médium estava amarrada em uma cadeira, totalmente imobilizada em um canto. Beni Boa aparecia no outro canto e pisava, portanto deixando pegadas, demonstrando que se tratava de alguém. Ele pegou água de barita pura em uma canícula e pediu para o espírito soprar, porque se trata de um ser, deve colocar para fora gás carbônico. E o gás carbônico em contato com a água de barita pura torna essa substância que é de natureza incolor, branco-leitosa. E a água de barita pura se transformou. Até que um dia, Charles Richer resolveu puxar a barba do espírito. O espírito deu um grito, ele deu um soco na barriga. Muito bem dado, aliás. Charles Richer fez uma série de pesquisas para depois dizer: não estou totalmente convencido. Estou convencido que talvez o poder da mente possa produzir tudo isso. Mais tarde, o maior químico e físico do século XIX, William Crookes, examinou uma menina de 15 anos, Florence Cook. Durante 3 anos, era a maior autoridade da ciência na época. Aquele que descobriu os raios catódicos. E depois de 3 anos examinando, ele foi solicitado pela Sociedade Científica de Londres para dar o seu aval. A menina chegava, era despida, examinada nos orifícios naturais, amarrada em uma cadeira ou dentro de um saco plástico com um orifício para ela respirar. Era submetida a situações vexatórias. O espírito Kate King aparecia. Ele chegou a pesar o espírito materializado e pesar a médium, para comparar. Cortou o cabelo do espírito e o cabelo da médium, examinando no microscópio, eram cabelos diferentes. Fez exames minuciosos. Tirou um pedaço da roupa da entidade materializada para examinar. Nenhuma indústria têxtil havia fabricado aquela roupa que ele conhecera. Fez estudos pormenorizados. E depois de 3 anos, ele deu seu aval dizendo: eu não afirmo que esses fenômenos são possíveis, eu digo que eles são reais. Mais tarde caiu no descrédito, a comunidade científica começou a achar que ele estava esclerosado, começou a acusá-lo de debilidade mental, e depois de anos, quando ele foi receber um prêmio na mesma Sociedade Científica de Londres, inclusive o título nobilitar de ser diante da rainha da Inglaterra, perguntaram a ele: confesse agora que na época você estava apaixonado por aquela menina. Ela 15 anos, você é o senhor já de quase 50, é natural que você se encantou por ela, confesse! E ele respondeu: quanto mais o tempo passa, mais certeza eu tenho de que tudo aquilo que eu examinei é legítimo. Nessa época, Daniel Douglas Home, o maior médium do século XIX, escocês, transitava pelas cortes europeias. Esteve nas cortes mais famosas do mundo. Houdini, o famoso Houdini, mágico e ilusionista, que era um adversário ferrenho de Daniel Douglas Home, que aqui para nós ele conseguiu, inclusive, desmascarar alguns médiuns que foram pegos em fraude. O fato de alguns médiuns serem pegos em fraude não quer dizer que a mediunidade não exista. Da mesma forma que alguns médicos, no uso ilegal e equivocado da medicina, não quer dizer que a medicina não seja algo atraente, não seja algo positivo. Houdini desmascarou uma série de médiuns e era um adversário cruel de Daniel Douglas Home, mas nunca conseguiu pegar ele em fraude. Fez de tudo. Daniel Douglas Home participou das maiores sessões do mundo na época. Napoleão III recebeu no seu palácio, e a imperatriz Eugênia, mais tarde, escreveu uma carta para a princesa de Metternich, falando mais ou menos assim: queres saber como é a sessão com Daniel? Eu vou explicar. Nós chegamos, ele foi amarrado em uma cadeira para não ter nenhuma fraude. De repente as cortinas começaram a balançar, as janelas abriam e fechavam nos fenômenos de poltergeist, até que apareciam personalidades, algumas daquelas que nós conhecíamos. Apareceu meu pai. Eu quis conferir, apertei a mão de meu pai e vi que ele não tinha o último dedo, que ele havia perdido numa guerra antes de morrer. Havia se confirmado, até que em determinado momento, Daniel Douglas Home entrou em transe profundo. Uma mesa que a gente tem na sala, de madeira jacarandá, pesada, pesando mais ou menos 80 quilos, se ergueu no ar sozinha e começou a brincar com as pessoas, ameaçando golpeá-las.
e depois caiu no mesmo local, como se quisesse provocar alguma coisa. E Daniel Douglas Home ali, diante dos nossos olhos. Esses fenômenos chamaram a atenção. Eusapia Palladino, na Itália, essa famosa médium, a maior médium pesquisada, que foi pesquisada por César Lombroso, que submeteu a várias investigações. Ou então, aqui no Brasil, Carlos Mirabelli, esse notável homem, que foi fotografado várias vezes no edifício Martinelli, em São Paulo, no ar levitando, algumas vezes sendo levitado por entidades espirituais, sendo investigado por pesquisadores materialistas, como é o caso do baiano César Zama, Alfrânio Peixoto e outros. Foi fotografado, a gente encontra hoje em dia fotografias de Mirabelli na internet, que foram fotografadas na época. E é interessante porque os adversários da mediunidade costumam dizer assim: aqui está provado que houve uma montagem. Eu quero saber se havia Photoshop em 1905, 1910, que era a época em que essas fotos foram feitas, para haver montagem. E ele, erguido no ar, levitando, dando provas da sua paranormalidade. Chegou a psicografar em 17 idiomas diferentes e alguns dialetos extintos. Chegou a psicografar com 2 mãos mensagens diferentes, enquanto pela sua boca o espírito utilizava da incorporação para dar uma terceira mensagem. Esse homem que chocou o mundo, que sensibilizou a época, vai fazer época. Ao lado dele, Rosemary Brown, na Europa, sensibilizava os maestros, como é o caso do regente de Nova York, Leonardo Bernstein, e outros, que ficaram chocados com aquela mulher que não tinha cultura musical nenhuma e recebia em transe partituras de Liszt, de Chopin, de Schumann, e que foram examinadas por musicólogos e constatadas que era o estilo daqueles compositores, que tinha que chamar pianistas especialistas nesses compositores para tocar, porque não eram peças fáceis para serem tocadas. Essas investigações comprovam o fenômeno. No século XX, na sua segunda metade, no começo, o engenheiro Frederick Jungerson, gravando passarinho no seu quintal, a tocar, ele que era engenheiro sueco, naturalizado norte-americano, aposentado, gravou um pássaro encantador no seu quintal e depois de algumas canções, ele resolveu ouvir a fita, rebobinando-a e ouvindo. E o que chamou a atenção é que em determinado momento, na fita magnética, uma voz metálica dizia: Fred, sou eu, sua mãe. Ele virou lá da fita, tentou gravar. Frederick, não duvide de nós, eu estou aqui com sua mãe, sou eu, teu pai. Frederick Jungerson reuniu mais de 5.000 mensagens, fundava a transcomunicação instrumental. Recebeu mensagens de trás para frente, que ele tinha que ouvir a fita magnética de trás para frente, porque os espíritos imprimiam através dos elétrons as manifestações, abrindo espaço mais tarde para Constantine Haldiver e mais tarde para George Mick, na Alemanha, no laboratório de metaciência, produzir o Vidicon e o Spiricon, em cuja lâmina da tela apareciam seres, alguns famosos como Albert Einstein, dando provas que estão no mundo espiritual, e alguns descrevendo as paisagens onde estavam. Aliás, descrição perfeita com aquilo que André Luiz descreve na obra psicografada por Chico Xavier. As colônias espirituais, as cidades do além-túmulo, demonstrando esse fenômeno mediúnico extraordinário. Aliás, o século XX também foi rico. Desde Fernando de Lacerda, em Portugal, que recebeu os maiores escritores da Academia Portuguesa de Letras, até Zilda Gama, aqui no Brasil, que escreveu Vitor Hugo com toda a característica do seu estilo. A Ivone Pereira, em Barra Mansa, em Fluminense, no Rio de Janeiro, no começo do século XX. A Ana Prado, a médium de Belém de Pará, que materializava espíritos de uma maneira espetacular. A Peixotinho, que também era um médium dessa ordem. Adivaldo Pereira Franco, ainda encarnado, que chega a psicografar de maneira especular, de trás para frente, em idiomas diferentes, dando demonstrações da sua mediunidade. A Chico Xavier, que espantou o mundo com seus 412 livros psicografados e mais de 10 milhões de mensagens particulares, segundo um especialista que procurou organizar todas as mensagens que ele psicografou, dando provas extraordinárias da faculdade. Mas foi a partir de Allan Kardec que a mediunidade ganhou um outro tônus, uma outra ética. Allan Kardec tem o brilhantismo de organizar o fenômeno. O fenômeno não é de Allan Kardec.
O fenômeno não é da doutrina espírita, é histórico, é antropológico, está presente na história. Allan Kardec, no entanto, organizou de uma maneira extraordinária, com uma didática, elucidando não apenas o nível de intensidade dos fenômenos, inconsciente, semiconsciente, consciente, mas também os tipos de manifestações, de efeito físico, de efeito intelectual, as manifestações heterodoxas, o psiquismo do médium interferindo no fenômeno, o fenômeno paranormal, anímico, deu demonstrações extraordinárias da mediunidade. Elucidou que a mediunidade é uma certa predisposição orgânica. Essa é uma das afirmações mais interessantes de Allan Kardec sobre o assunto. É uma predisposição orgânica, por quê? Porque precisa de uma estrutura neurológica, organo-psíquica para se manifestar. A faculdade da alma, como todas as faculdades são da alma. Inteligência da alma, memória da alma, a habilidade artística e cultural é da alma. Mas precisa de um instrumento para se manifestar. Eu posso ser um excelente pianista, mas se eu não tiver agilidade nas mãos, eu não tiver o corpo compatível, se eu não tiver um cérebro compatível para imprimir, expressar aquilo que eu trago na minha alma, se eu tiver um cérebro limitado, uma doença mental, uma limitação orgânica, não se expressa. A mediunidade é uma faculdade do indivíduo que se expressa através de células e de um organismo específico. Por isso Allan Kardec vai dizer, é neutra. Não é nem boa nem má, como a inteligência. A mesma inteligência que fabrica remédios constrói a bomba atômica. A mesma inteligência que salva vidas fomenta a guerra. É neutra, moralmente falando. A mediunidade também é neutra. Não é nem um sintoma de evolução. Porque quanto médium atrapalhadinho, quanto médium que está aí dizendo qual é a missão dos outros, ele não sabe nem a missão dele mesmo. E fica aí querendo descobrir a missão dos outros. Quanto médium que está aí dando fenômeno, fantástico o fenômeno, mas o instrumento que passa o fenômeno é um pouco atrapalhado. Aliás, diz o Espírito Emmanuel que, via de regra, a grande maioria dos médiuns, com algumas exceções que cabem na palma das mãos, via de regra, a maioria dos médiuns são espíritos que fracassaram dolorosamente no passado e voltam com patrimônio mediúnico para que, no uso da mediunidade, através do uso bom da mediunidade, possa ter o seu equilíbrio e possa ter saúde interior. Com algumas exceções da chamada mediunidade santificada, um Francisco de Assis e outros, a mediunidade quase sempre é uma tarefa que causa congestionamento, que causa mal-estar, que causa sintomas desagradáveis no começo da mediunidade. O médium é uma antena muito sensível, então ele vai captando. Eu vejo pessoas dizendo assim, certa vez eu vi alguém dizendo assim para Divaldo, Divaldo, como eu gostaria de ser vidente. E Divaldo diz, minha filha, agradeça a Deus. Porque durante anos, os rostinhos que eu vi não foi de Bezerra de Menezes. Foi rostinhos dilacerados, sofridos, deformados, que apareciam à minha visão. Até eu contactar os espíritos bons, foi uma vida de renúncia e de sacrifício. Porque a gente gosta de romantizar a mediunidade. Então, não há sinais exteriores, porque também tem isso, né? A mediunidade quase sempre é vista como sinal exterior. Tem gente que diz assim, olha para a pessoa e diz, você é médium, você não é. Não existe um sinal exterior que identifique se a pessoa é ou não é médium. Só a observação do fenômeno que por ela se manifesta. Da mesma forma que como é que a pessoa vai saber se tem uma boa memória? Examinando. Como é que a pessoa vai saber se tem uma habilidade para tocar piano? Uma habilidade artística? A mediunidade é essa capacidade mais intensa de contactar os espíritos. Então não tem uma estrela na testa da pessoa, dizendo se a pessoa é ou não é médium. Muita gente chega para mim e diz, eu sou médium, eu não sei. Você sente alguma coisa? Não sinto nada, então não é. Ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo, então é. É a própria pessoa que vai descobrir, que vai constatar alguns sintomas que são conhecidos. As oscilações emocionais, que não sejam oscilações emocionais de um quadro psiquiátrico ou psicológico. Um quadro emocional específico. Mas esse mal-estar que vem e que vai. A pessoa está aqui, de repente, um aperto no peito, uma sensação de que algo terrível vai acontecer logo mais. E daqui a pouco uma sensação de bem-estar, uma sensação de compaixão, de afeto. O médium é essa antena que vai captando. Então ele é muito sensível. Ele capta as irradiações. E é muito difícil traduzir tudo aquilo que ele sente. O ideal é que o médium também seja discreto. Não saia por aí falando tudo aquilo que sente, porque senão vai ser internado e vai tomar eletrochoque. Porque não vai ser compreendido. Tanta coisa que a gente sente no fenômeno mediúnico. Se ele parar e ficar... É só ele parar e começar a conversar com alguém. Se ele conversar com alguém, começar a concentrar muito na pessoa e penetrar psiquicamente na pessoa, ele começa a sentir as coisas. Inclusive as coisas que a pessoa está sentindo.
Por isso que no popular se chama corpo fechado, né? O corpo fechado é isso. É se preservar e não ficar querendo penetrar psiquicamente nos outros. Porque você não sabe o que é que vai encontrar. A pessoa está falando e a gente está penetrando, daqui a pouco ela que é bipolar, a gente está tripolar. Então é importante a gente ter esse cuidado do uso da mediunidade. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, vai dizer que o médium ostensivo, se conduz bem à mediunidade, ele faz 2 encarnações em uma. Por quê? Porque ele tem os seus deveres, é uma criatura normal, é uma criatura convencional como outras. Quando você vê alguém que anda parecendo que morreu e se esqueceu de deitar, que se veste sempre de branco ou de determinada roupa, que fala parecendo um psicopata, que essas pessoas não são médiuns. Tem transtorno mental. O médium é uma criatura normal. A faculdade mediúnica não é a forma como a pessoa se comporta exteriormente, é uma faculdade interior, psíquica. É uma sensação. Vocês já viram o Divaldo Franco, Raul Teixeira, os grandes médios ficaram num chilique? Eles chegam, mas para eles chegarem naquele tom, eles tiveram que se equilibrar durante anos, se disciplinar. E a gente nem percebe, certa vez alguém disse assim, Divaldo, você nem parece que é médium. E eles, por quê? É porque todo médium é meio tantã, né? E aí Divaldo, que não é brincadeira, ele disse assim, você sabe que você parece muito que é médium? Então, porque a pessoa acha que o médium deve ter uma coisa exótica assim para chamar a atenção. Não, uma faculdade é interior. Muita coisa para fora é para impressionar a falta de mediunidade, na verdade. Então, o médium tem a sua tarefa, é cidadão comum, realiza seus trabalhos, tem a sua vida em família. Só que, muitas vezes, depois que tudo isso acaba, ele tem um outro plano. Na hora que ele vai deitar, na hora que ele para, que ele concentra, na hora que ele vai para a casa espírita, ele visualiza outras obrigações. Então ele faz 2 encarnações em uma, se ele consegue se conduzir bem. A mediunidade é essa sensopercepção, que muitas vezes foi confundida com loucura. Allan Kardec vai dizer que há quadros de loucura, ele usa o termo da época, há quadros de loucura que são loucura. E ele vai utilizar as expressões da psiquiatria da época, porque o cérebro pode enfermar. Porque a gente também não pode achar que a pessoa tem uma patologia mental, é mediunidade. Não, tem transtornos psíquicos, tem epilepsia, tem um quadro neurológico que às vezes não tem nada a ver com mediunidade. E há os quadros que Kardec vai dizer, mas há muitos transtornos de loucura que são aparente loucura e não passam de fenômenos mediúnicos. O difícil é a gente saber diferenciar esse claro e escuro, uma coisa de outra, porque os sintomas são muito variados. Sensação de presença, sensação de estar sendo visto, sensação de estar sendo observado, presenças que se aproximam e que se vão, barulhos que ninguém ouve, coisas que ninguém vê e a gente vê. Essas sensações que o fenômeno mediúnico promove, sonhos premonitórios, são alguns dos sintomas da faculdade mediúnica que a gente deve procurar discernir. O problema é que há quadros também simultâneos. Há quadros simultâneos. Porque uma coisa é o transtorno psíquico e a outra coisa é a mediunidade. São coisas distintas. E às vezes acontecem as duas coisas. As duas coisas. Há os quadros de mediunidade que geram aflição emocional, há as aflições emocionais que geram mediunidade, e há os quadros instalados já, transtorno de ansiedade, depressão, e a pessoa, além disso, é médium. O que torna a situação muito difícil de separar onde um começa e o outro termina. Eu me lembro de um quadro de uma paciente que tinha um quadro clássico de transtorno do pânico, os sintomas da crise de pânico, a hiperventilação, a aceleração da respiração, o mal-estar, a palpitação cardíaca, que os médiuns também sentem no fenômeno mediúnico. O médium para concentrar, a presença espiritual se aproxima, a taquicardia, a pressão arterial se altera, os fenômenos, as mãos, né, os membros periféricos mudam de temperatura. Tudo isso, há uma sensação de queda de pressão, que é comum também no transtorno do pânico. Eu não estou dizendo que o transtorno do pânico é mediunidade, eu não estou fazendo essa loucura. O transtorno do pânico é uma coisa, a mediunidade é outra. Mas há quadros que essas coisas se misturam. E essa paciente tinha um quadro clássico de transtorno do pânico. Quadro clássico, ela tinha um transtorno, mas também tinha mediunidade. Um dia eu cheguei no consultório e eu estava com um problema em casa. A esposa estava com um problema de saúde, um problema específico de saúde. Eu cheguei, sentei, e eu sou muito contido, eu sou quase inglês. Não revelo normalmente o que é que está passando no meu mundo íntimo. Por fora é um anjo barroco, por dentro são as preocupações. E eu sentei, etc., para a gente começar o trabalho psicoterapêutico. E ela diz assim, tá tenso hoje, né? Eu disse, como assim? Não, tá tenso. Eu estou notando, estou sentindo que você está tenso. Eu disse, estou. Ele disse, e eu já sei. Problema com a esposa em casa, né? Eu disse,
Eu que já estava fazendo a consulta com ela, é grave? Não. Vocês estão examinando o quadro neurológico, mas vai ser uma coisa de rotina. Só ela fazer um exame de check-up que ela nunca mais fez. E realmente, mais tarde foi um exame oftalmológico, que parecia um quadro neurológico, começou a usar óculos. Ela disse, meu Deus, nunca usei óculos. É um problema que o tempo corrige. A idade. Mas a verdade é que ali estava um quadro de pânico, um transtorno psiquiátrico, mas também uma sensibilidade desabrochando. Que tem esses quadros também mistos. Por outro lado, tem quadros que são só psiquiátricos. Eu certa vez estive numa casa espírita, que uma pessoa que foi colocada na sessão mediúnica, porque tem isso também, né? Quanto mais um médium, a pessoa faz uma explosão, chuta a cadeira, chuta a mesa. Ai, que mediunidade forte. E às vezes é um desequilíbrio mental. E a pessoa recebia espírito de serpente, se jogava no chão, saía rastejando. Eu fiquei pensando, se ela receber o passarinho, como é que ela vai dar... Né? Como é que vai ser essa comunicação mediúnica? Um quadro psiquiátrico sério, que depois que ela foi compensada com medicação, ficou ótimo. Nunca mais a mediunidade se apresentou. Que não era mediunidade, né? Então a gente tem que ter esse bom senso. Em uma outra casa espírita que eu fui convidado para participar de uma educação mediúnica com os médios que estavam acontecendo, e era a média autêntica. Mas tinha os seus desequilíbrios, porque também tem umas duas coisas. Tinha o seu desequilíbrio. Na hora que uma entidade se aproximou, claramente uma entidade que se aproximou, a média se jogou no chão, saiu catando cavaca, dançou o tambor do crioulo. E eu fiquei olhando aquilo e todo mundo impressionado. Que mediunidade. Aí na segunda comunicação que ela se jogou no chão, eu peguei ela, porque aí vinha todo mundo, pegava ela, levantava, botava. Aí eu disse assim, a Maria disse assim, fulana, reaja, é você mesma. Ela saiu do transe mediúnico na hora e ficou magoada comigo, demonstrando que era ela mesma. Porque senão não precisava ficar magoada. Se era o espírito, porque ela tomou para si, para o lado pessoal. Revelou o inconsciente. Naturalmente que eu não estou duvidando que a pessoa é médium. Mas possivelmente é uma pessoa que ainda não se controlou emocionalmente. Que em casa vive em pé de guerra. Que vive brigando. E na mediúnica, o espírito agressivo encontra nela o campo para se manifestar. O campo para se expandir, para se expressar. E assim por diante, além dos quadros eminentemente psicológicos. Quando eu comecei na tarefa espírita, no Centro Espírita Paulo Estevão, uma casa irmã a essa, eu me lembro que eu fiz durante um bom tempo o trabalho de passe. E um dia, uma senhora começou a frequentar, e era interessante, porque toda vez que ela ia tomar passe, ela entrava em transe mediúnico. Eu ia atender, dava passe, etc, aquela coisa. Era inclusive uma jovem da juventude que eu evangelizava. Às vezes na juventude, na reunião da juventude, ela também entrava em transe. Eu tinha que ir lá, acudir, chama a Flávia aí, etc, para acudir. E eu ia dar passe. Até que uma senhora mais experiente que eu, muito mais experiente, eu fui aprendendo com as pessoas mais experientes, notou que algo estava errado. E aí, quando eu estava na cabine de passe, era de quarta-feira, às 20 horas, ela entrou, e aí começou a passar mal, incorporar, entre aspas, e aí a senhora que dirigiu o trabalho, essa senhora experiente, disse, meu filho, sai daí, sai da sala. Saiu. Ela ficou ótima. Voltou normal, tomou passe, voltou, etc. E depois a senhora chamou e disse assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que essa senhora vê você, ela incorpora. Porque você vai, dá atenção, é carinhoso, sabe? Dá toda a atenção para ela, dá passe. Então, meu filho, eu vou dizer uma coisa. O problema mediúnico dela é flavite. Eu comecei a ficar mais experiente em relação a essas coisas. Né? O que eu quero dizer é que a doutrina espírita resgata a mediunidade cristã. Porque a mediunidade cristã vai além dessas questínculas. Médium, muita gente é. Produziu um fenômeno mediúnico ostensivo, quanta gente produziu. Mas médium cristão, médium associado a Jesus, porque foi Jesus quem elevou a mediunidade. E a doutrina espírita, 18 séculos depois, apenas confirma o trabalho mediúnico de Jesus e a abordagem que ele fez. Jesus, no seu evangelho, desde o seu nascimento, anunciado pelos anjos que se comunicaram a Maria de Nazaré, e ao seu primo, João Batista, que também foi anunciado a Zacarias e Isabel, desde o menino que foi levado ao templo recém-nascido, e Simeão, o profeta da sinagoga, pega nos braços e diz, esses olhos já podem morrer, porque acabam de ver a salvação. Fenômeno mediúnico de intuição, percebendo o rei solar ali no corpo de uma criança. Até as estrelas de Belém que guiaram os 3 magos, que não eram estrelas, não era um fenômeno astronômico, eram seres espirituais, simbolicamente colocados como estrelas na tradição bíblica. Nós vemos aí essa tradição que mais tarde em Jesus vai alcançar o máximo, na simplicidade cristã.
desde as igrejas cristãs primitivas dos apóstolos, até antes, quando o mestre, na terra, abordou o fenômeno mediúnico. Com Pedro, quando disse, Pedro, quando tu falas assim, não é o sangue nem a carne que fala, mas é o Pai que revela. Estava dizendo que não era o sangue, não era o neurônio, era uma inspiração mediúnica. Mais tarde ele sobe no Tabor e Elias e Moisés aparecem, as duas personagens mais importantes da tradição hebraica aparecem. Numa sessão de materialização, o mestre se transfigura. Na primeira sessão de materialização da história, ali, com Jesus, Elias e Moisés, nesse fenômeno extraordinário que está incerto na Bíblia. E mais tarde, após a sua crucificação, ele volta, depois de morto, em um fenômeno autêntico de mortalidade, aparecendo aos discípulos, a Maria Madalena, aos peregrinos de Emaús, e anos mais tarde ao feroz Saulo de Tarso, para arrancá-lo da perseguição aos cristãos e transformá-lo no maior palestrante que o cristianismo já teve. É natural pensar que a mediunidade, portanto, passa por isso, porque o fenômeno é da humanidade. Quanta gente está dando fenômeno por aí? Quanta gente está dando fenômeno a miúde? Quanta gente é médio notável? Às vezes até no meio da rua a gente vê. Quanta gente alcoolizada, dando passagem espírito, alcoólatra. Falando sozinho, conversando, alcoolizado, embriagado. Às vezes ali está sendo um transe mediúnico. Fenômeno mediúnico há em qualquer lugar. Mas uma mediunidade cristã, que a doutrina espírita restaura, resgata na ética espírita, é algo diferente. Porque eleva o fenômeno, ilumina o fenômeno e coroa o fenômeno, que é o mais importante. A começar pela gratuidade. Allan Kardec estabelece a mediunidade gratuita como os cristãos faziam de forma gratuita. Os cristãos primitivos, aqueles da época do Cristo, os seus apóstolos, os seus discípulos mais diretos. A mediunidade gratuita desinteressada. E quando a gente fala desinteressado, não é apenas do pagamento do dinheiro pela mediunidade que exerce, mas também desinteressada de prestígio social, de facilidades sociais, políticas, de facilidades de qualquer natureza. Porque o trabalho é dos espíritos. Do ponto de vista da legislação humana, o indivíduo pode ser beneficiado pela mediunidade. Mas os bons espíritos não concordam normalmente com esse tipo de ação. Mas o mais importante da mediunidade cristã, que é a mediunidade espírita, é a conduta moral do médium. Essa conduta moral é que vai educar. A gente fala muito em educação mediúnica. Educação mediúnica é a educação do médium. E a educação do médium não é apenas o exercício. É claro que é o exercício também. Kardec vai dizer que se eu exercito uma faculdade, a faculdade aumenta, desenvolve. Se você tem uma habilidade para tocar piano e você estuda música, você tende a aumentar a sua habilidade, a desenvolver. Mas a educação mediúnica não é apenas desenvolver no sentido de elastecer uma musculatura, de aumentar o seu raio de ação, mas, sobretudo, de direcionar a faculdade mediúnica para o equilíbrio e não para o transtorno. O médium em transe, o médium em estado alterado de consciência é um veículo, é um instrumento. A depender das suas conquistas morais e intelectuais, ele pode passar o recado dos espíritos de uma maneira positiva ou de uma maneira grosseira. Da mesma forma, chame alguém e dê um recado. A depender do nível da pessoa, da sua educação, da sua inteligência, da sua memória de gravar o recado, ele vai passar. Se a pessoa tem uma memória extraordinária, vai passar. Olha, ele falou isso, isso e isso. Outro vai dizer, olha, eu não sei o que é que ele falou com as palavras dele, mas eu sei que ele queria dizer isso. E a outra pessoa vai alterar todo o recado. A mediunidade é isso, o indivíduo passa um recado. E por isso as conquistas morais do médium. Daí o médium, por exemplo, que entra em transe e xinga. Não que o espírito agressivo numa sessão mediúnica não queira xingar. Ele quer xingar. Mas ele encontra campo no médium. Porque o médium no dia a dia xinga, é agressivo. E por aí vai. Então, o médium tem essa educação de saber se disciplinar. Eu vejo cada coisa. Eu vejo gente que está dirigindo no trânsito. Peraí, eu vou parar, porque o espírito agora me pegou aqui, ele quer escrever uma coisa. Então, o espírito não tem disciplina e o médium também não tem. Então a pessoa está fazendo a comida na cozinha, tem que parar, porque o espírito quer escrever naquela hora. Peraí. E aí a família fica com fome no almoço, porque vai escrever, vai psicografar.
Não, a mediunidade, o indivíduo educa a mediunidade para saber em que momento. Chico Xavier, que era a explosão de mediunidade, ele costumava dizer o seguinte, olha que ele dormia muito pouco. Ele dizia o seguinte, que depois do almoço, 20 minutos, ele se horizontalizava. Eu acho isso o máximo, né? Se horizontalizava, tirava um cochilo. Ele disse que era indispensável. E naqueles 20 minutos, nem Emmanuel interrompia ele. Que ele tinha esse direito e os espíritos respeitavam. Porque o médium, ele estabelece um relacionamento. Mediunidade é um relacionamento. Há um apelo direcionado para o médium e uma resposta que o médium dá. Daí essa coisa de, não, eu fui tomado por espírito, eu tinha que escrever, eu tinha que... Ainda é a falta de disciplina. O bom médium, vai dizer Allan Kardec, não é apenas aquele que se comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos espíritos superiores. É simpático fluidicamente, porque esse, mesmo quando está recebendo o espírito perturbador, porque a tarefa da mediunidade é também atender os espíritos em perturbação, ele está atendendo como enfermeiro, mas está amparado pelo seu guia espiritual. Então a mediunidade passa por essas situações. Passa pela educação emocional do médium. Se o médium é muito presunçoso, quer impor a sua vontade, é muito caprichoso, é muito prepotente, é exigente, isso vai influenciar o fenômeno. Porque a mediunidade é ser instrumento, é ser passivo. Se ele é muito ativo, se ele tem um ego bastante forte, ele vai influenciar o fenômeno mediúnico. Vocês já observaram o Chico Xavier como era dócil? Por quê? Porque compreensão, tolerância, renúncia, leveza, ceder, obediência no bom sentido da palavra, que eram características que Chico desenvolveu, eram características úteis à sua mediunidade. Porque no transe, psiquicamente, ele era dócil aos espíritos. O que isso quer dizer? Que ele era fiel. Porque se eu sou muito ativo, eu deixo de ser médium. Porque o médium, no transe, ele tem que ser passivo. Tem que ter uma mente passiva. Então ele era dócil aos espíritos. Por isso que ele produzia de maneira tão integral o estilo de cada espírito, a ponto de assinaturas serem reconhecidas em cartório do morto. Tal era a fidelidade. Por quê? Porque ele era dócil. Então flexibilidade emocional, inteligência emocional, saber lidar com os outros nos relacionamentos, ajuda a mediunidade. Porque se eu me dou bem nos relacionamentos com o meu próximo, a mediunidade também é um relacionamento. Se eu sou inflexível, se eu sou tirano, se eu sou autoritário, se eu não aceito nada dos outros, eu vou sufocar o fenômeno mediúnico que por mim se manifesta. Então é necessário ter esse tipo de visão. A verdade é que a maior mensagem da mediunidade não é psicografada. Aliás, eu peço licença para utilizar Chico Xavier novamente como exemplo. A maior mensagem que Chico Xavier recebeu mediunicamente não está psicografada. Foi a mensagem da sua vida. Foi o que ele fez com a sua conduta. Na tarefa mediúnica, ele se iluminou. Ele aproveitou a tarefa. Quantos médiuns antes dele e depois dele foram extraordinários? Quantos médiuns que eu citei aqui, Eusapia Paladino e outros, que foram médiuns retumbantes, mas não conseguiram chocar o mundo, mas não sensibilizaram uma pessoa para tornar essa pessoa uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor, moralmente melhor. Deixaram todo mundo espantado com os fenômenos, mas não conseguiram se iluminar com os fenômenos que aconteciam com eles. Chico Xavier e outros médiuns é admirável, porque não era apenas um médium notável, mas à medida que ele servia na mediunidade, ele era iluminado pelo serviço. Ele crescia. E essa é a mensagem para todos nós. Seja médium do fenômeno mediúnico, seja médium da vida, médium do bem, médium da caridade, médium do amor, médium do progresso. Se você tem uma boa inteligência, você é médium da inteligência. Essa é a ideia. Quando ele recebeu Chico, Parnaso de Além Túmulo, os críticos literários ficaram chocados com aquele livro. Agripino Grieco, o especialista em Humberto de Campos, ele escrevia Humberto de Campos, Agripino Grieco examinou a psicografia de Humberto de Campos e vai dizer, ou esse homem está falando a verdade, ou então ele não merece apenas uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Eu vou dizer uma coisa, eu sou católico, não acredito nos mortos, não acredito que os espíritos se comuniquem, mas quem escreveu isso daqui foi Humberto de Campos. Como? Eu não sei. Era o depoimento de Agripino Grieco, honesto. Mas Chico Xavier
Ele espantou o mundo com aquilo que ele fazia da sua mediunidade. A sua discrição. Nunca se deslumbrou. O seu devotamento ao próximo, a sua dedicação, a sua capacidade de se sentir igual aos outros. Embora a mediunidade potencial que existia dentro dele. Certa vez, em uma entrevista com Elias Barbosa, ele vai dizer que Emmanuel permitia, de vez em quando, que espíritos mistificadores se comunicassem por ele. Que espíritos enganadores se passassem por Emmanuel. E Elias Barbosa, mas por que, Chico? Para que eu nunca me envaidecesse e nunca me achasse infalível. Para que eu sempre estivesse vigilante que eu não sou perfeito, que eu não sou infalível. Então era uma forma do guia espiritual treinar ele. A humildade, a modéstia e assim por diante. Por isso, meus amigos, a mediunidade é esse desafio. É esse desafio de se tornar alguém melhor com o fenômeno mediúnico. Porque a mensagem principal do fenômeno mediúnico é que nós vamos viver, que a vida continua. Essa é a mensagem essencial. Daí o médium, me permita utilizar, já terminando o nosso comentário, uma outra metáfora. O médium é como se fosse, sabe aquela coisa de música? O compositor da música e o intérprete? Aí você pega uma música, sei lá, de um artista da MPB, e aí pega o intérprete. A gente compara, né? A gente compara a composição de Chico Buarque e a interpretação de uma Elis Regina, por exemplo. O médium é o intérprete. O compositor é o espírito. Às vezes, o intérprete arrasa com a música, né? Meu Deus, a composição é tão bonita. E olha o que ele fez, ele acabou com a música. E às vezes diz, escuta, você cantou melhor do que o compositor. Você deu um tom, uma ginga, um estilo próprio para a música do compositor. O médium é esse indivíduo que vai colocar, ele pode piorar a mensagem, pode alterar o conteúdo ou pode até melhorar com a sua grandeza, com a sua luz, com as suas conquistas interiores. Chico Xavier melhorava a mensagem. Melhorava a mensagem. Em alguns espíritos que se comunicavam por ele, principalmente de filhos que desencarnaram de maneira violenta para falar às mães, os filhos diziam, minha mãe, o médium aqui está me ajudando, ampliando a minha capacidade, porque eu desencarnei de maneira violenta e não tenho condição ainda de articular o raciocínio. Falava. Divaldo Franco, quando esteve com Chico recebeu uma entidade grosseira, que era um inimigo de Divaldo. Ele conta isso em Semeador de Estrelas. Uma entidade debochada, agressiva, que tomou uma atitude agressiva na mesa mediúnica, começou a atacá-lo, pegou uma caneta na mesa e colocou na boca como se estivesse fumando. Porque o médium deve transmitir a emoção do espírito, mas até aí o médium permitia. Mais do que isso, até que o espírito dizia assim, sabe o que eu queria aqui? Eu queria acabar com tudo isso, eu queria partir para cima de você, eu queria acabar com tudo isso. Mas essa besta aqui não permite. Ele não permite, eu fico preso. Quer dizer, o médium que se torna enfermeiro e ele é o primeiro doutrinador da entidade espiritual. Por isso, como dizem os bons espíritos, os espíritos certa vez me disseram isso. Disseram o seguinte, meu filho, os guias espirituais descerem até nós não é difícil. Aqui em nossa casa, por exemplo, há várias mensagens, porque os bons espíritos nos amparam. A misericórdia do mundo espiritual está constantemente e incessantemente nos amparando. Eles descerem até nós não é difícil. O problema é nós subir até ele. Porque por misericórdia eles descem. E às vezes por eles descerem a gente se acha o máximo. A gente acha já que é o Santo Isildinho. E na verdade é por acréscimo de misericórdia que eles descem a nossa densidade. Mas subir até eles, como diz Emmanuel, é notável, é compreensível que os céus desçam à terra. Mas é também esperada que os céus esperem que a terra suba até ele. Porque a mediunidade é relacionamento entre dois planos. Por isso, se você é médium, ou se você não é médium ostensivo, mas você é médium, porque todos nós somos médios, você quer ter uma experiência, faça silêncio interior. Procure educar o pensamento. Esvaziamente. Um exercício não é de um momento para o outro. Se você se habituar ao silêncio interior, você vai sentir. Talvez não entre em transe, porque isso depende do organismo. Mas você vai sentir a presença. Você vai sonhar com seus entes queridos. Você vai ter lucidez de captar mais acentuadamente. Mas, sobretudo, entenda que a mediunidade é responsabilidade e tarefa. Escreveu Divaldo Franco no livro O Peregrino do Senhor, e eu concluo o meu discurso com essa mensagem, dizendo mais ou menos assim: o mundo ainda é muito ingrato para a maioria dos médiuns. Porque é uma faculdade
que nem sempre consegue ser provada. E é alvo ainda de muitas suspeitas, muitas críticas e muita perseguição, muita intolerância. A mediunidade ainda é uma tarefa difícil, disse Divaldo. E ele certa vez disse que, conversando com o Chico dizia que quantas vezes foi maltratado por uma mensagem mediúnica que recebeu. E mais tarde, na época do regime militar aqui de exceção de outros países, onde as casas espíritas foram fechadas em alguns bairros, aqui mesmo em Salvador, o espiritismo era mal visto porque era associado a determinados regimes políticos totalitários. Algumas juventudes espíritas, principalmente, foram fechadas, inclusive aqui na cidade. O espiritismo era perseguido. Reuniões espíritas eram mal vistas. Nessa época, Divaldo disse que Joana de Ângeles apareceu e disse: estamos em um momento muito difícil. Tu deves ter muita precaução, porque qualquer coisa, o movimento espírita pode ser atacado e ser associado a práticas que nem sempre são do movimento. Práticas sociais, respeitáveis, políticas, mas que não fazem parte da mensagem espírita. Estamos num momento muito difícil. E Divaldo disse: minha irmã, eu amo tanto a doutrina espírita que eu nem me importo com isso. Nem me importo. Por mim, eu morreria fuzilado. Até seria uma boa propaganda, porque orador e médio espírita é fuzilado. Ela olhou para ele, como guia espiritual, sábia, e diz assim: você realmente tem desejo disso? Tu deseja ser mártir da fé espírita? Eu tenho, sim, senhora. Nada na minha vida interessa, senão o sentimento voltado para o cristianismo, o sentimento em Jesus e o raciocínio em Allan Kardec. Nada mais. Ela disse: pois, estamos em um momento muito difícil. De repente, o seu holocausto, o seu martírio, pode servir à causa espírita. Eu vou levar o seu requerimento para os benfeitores da vida maior. E Divaldo disse: na época eu era deprimido, os sintomas de mal-estar mediúnico me acometiam, eu era muito angustiado, eu queria abrir os braços e morrer. Já imaginava a minha cara assim estampada no jornal. Não era o martírio, era o ego, né? E Joana demorou um pouco, depois de um tempo ela apareceu e disse assim: meu filho, tu ainda tem o desejo de morrer pela fé espírita? Eu disse: eu tenho, sim, senhora. Claro que eu tenho, não me esqueci. Pois eu venho te dizer que o teu requerimento foi deferido. Tu morrerás. E ele perguntou: quando, minha irmã? Ele queria já na hora, né? Botar um paredão, como existia na época, né? Regime de Salazar, Portugal, Espanha, né? Então, ele queria abrir os braços e morrer naquele momento. E Joana de Ângeles diz assim: só que o requerimento veio com uma nota de esclarecimento: morrerás a cada dia, um pouquinho. Ele já desanimou. As tuas melhores amizades te abandonarão. Amigos que te beijam a face aproveitarão da tua ausência para esbordoar tua honra. Mãos que te acariciam apedrejarão você por detrás. Tu serás atacado. Terás a pessoa denegrida, o nome vilipendiado, a personalidade destruída durante anos e anos e anos. Se tu nunca te defenderes, se tu nunca mostrar que sabes, se tu nunca sair para a defesa pessoal de coisa nenhuma, se nunca reagir com vingança, com mágoa ou com ressentimento, se permaneceres fiel até o fim, talvez você chegue no momento final da vida sozinho, mas eu estarei contigo. E no momento da desencarnação, nós abriremos os braços para te dizer: és um Marte. A mediunidade te iluminou. Vem, meu filho, porque tu renasceu das cinzas das tuas misérias para servir ao bem, a Jesus que te amam. E nunca te esqueças, deixa a defesa com ele. Não procura te defender de nada, faz silêncio e segue adiante. Ele olhou para ela e disse: não podia cancelar esse requerimento não, que esse negócio está muito pesado. Porque essa é a tarefa da iluminação, da transformação para melhor, que a mediunidade preconiza para todos nós. Portanto, meus amigos, pensemos sobre essas lições maravilhosas, que a doutrina espírita nos enseja para sermos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, superando as más inclinações. Muito obrigado, muita paz.